Há muitos anos, a pequena cidade de Trás-dos-Montes guardava um segredo obscuro, enterrado sob a terra do antigo cemitério local. Naquele cemitério, entre as lápides gastas pelo tempo, estava o túmulo de Mariana, uma jovem mulher que morreu de maneira trágica e misteriosa. Seu corpo repousava ali, mas sua alma, bem como sua vingança, ainda estavam a caminho. Mariana era a filha única do mais respeitado fazendeiro da região. Linda, inteligente e com um sorriso encantador, ela era o sonho de todos os rapazes da cidade. Mas seu coração batia apenas por um homem, Rafael, o filho de um rico comerciante da cidade vizinha. O amor deles era puro e intenso, mas, como todo grande amor, também estava fadado ao sofrimento. Na véspera do seu casamento, enquanto todos os preparativos estavam sendo feitos para a cerimônia, uma tragédia abalou a cidade. Uma tempestade terrível, mais feroz que qualquer outra que já tivesse sido vista na região, chegou ao vilarejo. Os ventos uivavam como se fossem os próprios espíritos da terra aclamando por vingança. Na manhã do casamento, Rafael estava atrasado. Ele tinha ido à cidade vizinha buscar o presente de Mariana, uma promessa de felicidade eterna. Ele não sabia que sua amada já estava prestes a enfrentar uma tragédia. Mariana estava se arrumando para o grande dia, com um vestido branco imponente e flores no cabelo. Mas algo estava errado. Sentia-se inquieta, como se uma presença invisível estivesse rondando a casa. Uma sensação de mal-estar começou a invadir seu peito, mas ela tentou ignorar, focando no que mais importava, o amor que compartilhava com Rafael. Quando Rafael finalmente chegou à casa de Mariana, seus olhos estavam vermelhos e trêmulos. Ele estava visivelmente alterado e parecia ter sido atingido por algo mais do que apenas a tempestade. Mariana não conseguia entender, mas o que aconteceu a seguir foi algo que até os mais céticos não conseguiriam explicar. Rafael, em um gesto desesperado, começou a falar de uma maneira que ela nunca tinha ouvido antes. As palavras que saíam de sua boca eram incompreensíveis, e sua voz soava como se estivesse sendo controlado por algo, como se ele não fosse ele mesmo. Antes que ela pudesse entender o que estava acontecendo, ele a agarrou e, num impulso, a empurrou para o chão com uma força sobrenatural. "Você vai morrer hoje, Mariana!" ele gritou, mas a voz que ela ouviu não era de Rafael. Era algo diferente. Mariana tentou se levantar, mas o peso do corpo de Rafael sobre ela a impediu. Ela ficou presa ao chão, sua visão ficando cada vez mais turva. Seus olhos lacrimejavam, mas ela não conseguia lutar contra a pressão. Os ventos uivavam como uma sinfonia de almas perdidas enquanto Rafael, ou melhor, a coisa que tomava seu corpo, murmurava palavras incompreensíveis. "Não." Ela sussurrou tentando puxar sua mão. "Não, por favor, me deixe ir." A coisa no corpo de Rafael a empurrou ainda mais para o chão, até que ela não conseguiu mais respirar. Com um último suspiro, seus olhos se fecharam e ela foi envolvida pela escuridão. O que ninguém sabia era que, naquele dia, algo terrível acontecia na cidade. O corpo de Mariana foi enterrado na tumba, mas algo mais havia sido enterrado também. Sua alma, seu espírito, a dor da traição e da morte precoce, todos estavam ali, prontos para retornar. Rafael, sem lembrar de nada que havia feito, acordou com o corpo coberto de sangue, sem explicação para os eventos que ocorreram naquela noite. Quando soube que Mariana estava morta, o peso da culpa se abateu sobre ele. Mas havia algo mais. Algo estranho e incomum que tomava conta de sua mente. Os anos passaram e a cidade seguiu em frente, mas a lembrança de Mariana nunca desapareceu. Todos acreditavam que a história da noiva esquecida era apenas mais uma lenda local. Ninguém jamais imaginou que algo muito mais sinistro estava prestes a acontecer. Décadas se passaram, e Trás-dos-Montes prosperou de maneiras inesperadas. Mas a memória de Mariana e sua trágica morte nunca foi apagada. O cemitério, com suas lápides envelhecidas, tornou-se um lugar de respeito, e as pessoas raramente falavam sobre o passado. Aqueles que se atreviam a mencionar o nome de Mariana
eram rapidamente silenciados pelos mais velhos, que tinham o terror estampado em seus rostos. Tudo parecia calmo, até que uma noite, algo incomum aconteceu. Durante uma tempestade forte, a campainha da casa de Antônia, uma mulher que havia crescido na cidade, tocou de forma insistentemente estranha. Quando ela abriu a porta, encontrou uma caixa envolta em um tecido branco manchado de terra. Não havia carta, nem mensagem, apenas um bilhete simples, escrito com uma caligrafia que parecia ter sido feita com o sangue de alguém. A vingança será minha. Prepare-se para o que está por vir. Antônia não compreendeu as palavras imediatamente, mas algo dentro dela lhe dizia que aquele era o presságio de algo que ela temia. Uma história que havia ouvido quando criança, mas que fora ignorada com o tempo. Era a história de Mariana, a noiva esquecida do cemitério. Não havia dúvidas. Algo estava prestes a acontecer. Na manhã seguinte, a cidade acordou com uma notícia devastadora. Um jovem casal, recém-casado, foi encontrado morto em sua casa. Eles estavam em seus leitos, como se tivessem sido acometidos por uma febre terrível, mas seus olhos estavam arregalados e vazios, como se tivessem visto algo indescritível. Nenhuma explicação plausível foi dada para suas mortes, mas os rumores começaram a se espalhar. Mariana havia retornado. Nos dias seguintes, mais e mais mortes começaram a ocorrer. Eram sempre casais, sempre jovens, sempre com a mesma expressão aterrorizada em seus rostos. A cidade estava em pânico. Alguns diziam que era uma maldição. Outros acreditavam que algo de sobrenatural estava acontecendo. Mas ninguém ousava investigar mais a fundo. Todos temiam pelo que estava por vir. Entretanto, havia uma pessoa que sabia que a vingança de Mariana estava prestes a alcançar todos que tinham algo a ver com sua morte. Rafael, agora um homem idoso, estava de volta atrás dos montes, depois de ter se exilado por tantos anos. Ele sabia que tinha sido responsável pela morte de Mariana, mas a culpa o corroía de tal forma que ele jamais falou sobre aquilo. Rafael agora morava em uma mansão isolada, afastada de todos, sem amigos ou familiares. Ele sabia que, cedo ou tarde, a sombra de Mariana o encontraria. E, naquela noite, ele soubera que o momento havia chegado. O vento soprava forte naquela noite, como um presságio do que estava por vir. Rafael, sentado em sua cadeira, olhava pela janela, a luz da lua refletindo sobre o cemitério à distância. Ele sentia que ela estava perto, que a vingança de Mariana estava finalmente prestes a ser completada. Ele fechou os olhos, tentando resistir ao pânico que tomava conta de seu corpo. E então, ele ouviu um som fraco, como um sussurro, vindo de fora da janela. Ele se levantou lentamente, seu corpo tremendo. Quando olhou para a porta da mansão, viu uma figura pálida e esquelética, vestida com um vestido de noiva. Seu rosto estava parcialmente coberto por um véu, mas ele reconheceu os olhos, vazios e penetrantes. Mariana estava ali. Ela o olhou por um longo momento, como se estivesse esperando que ele falasse, mas Rafael não conseguiu pronunciar uma única palavra. Ele sabia que não havia mais nada que ele pudesse fazer. A vingança que ela procurava havia sido adiada por tanto tempo, mas agora estava completa. "Você me matou, Rafael." Sua voz soou baixa, mas cortante, como se tivesse surgido do próprio inferno. "Agora você vai pagar." E com essas palavras, Mariana levantou sua mão, apontando diretamente para o coração de Rafael. Ele caiu no chão, sua respiração se tornando cada vez mais difícil. A luz da lua iluminava seu corpo caído, e ele sabia que a morte estava se aproximando rapidamente. Mas então, antes que ele pudesse sucumbir à dor, a sombra de Mariana desapareceu, deixando apenas a noite silenciosa. Rafael, com seus últimos suspiros, entendeu o que aquela vingança realmente significava. Não era apenas uma questão de morte. Era a punição por suas ações. Mariana cumpriu sua vingança. Mas o que aconteceu com sua alma após aquele evento não era mais uma questão de simples desejo de justiça. Ela havia se tornado algo mais, algo além da morte. Agora, ela era uma lenda, uma história sussurrada nas noites de tempestade.
E quem ousasse desafiar a memória de Mariana, a noiva esquecida do cemitério, teria que pagar o preço. Se você ficou com medo dessa história e quer mais contos assustadores como esse, não se esqueça de se inscrever no canal para receber mais vídeos aterrorizantes. E se você também quer aprender a ganhar dinheiro com um canal no YouTube, especialmente no nicho Dark, clique no link da descrição. Podemos te ajudar a começar o seu próprio canal e transformar isso em uma fonte de renda. Não perca essa chance. Clique agora.